Há 2 décadas, a Faculdade Palotina atua na área da educação em busca pela excelência no ensino superior. E nesse tempo todo, nunca vivemos nada parecido. Em meio aos obstáculos do nosso tempo, precisamos buscar soluções e nos reinventar. Sem a presença física, com as salas de aula e corredores vazios, experimentamos novas formas de ensinar e de aprender. Mudamos as formas de comunicação, buscamos e trocamos conhecimentos, com o compromisso da oferta de uma educação de qualidade, garantindo os cuidados necessários para a manutenção da vida. Nossa missão nunca fez tanto sentido. Com muita coragem, seguimos em frente. Faculdade Palotina, há 20 anos semeando valores de transformação social. Muito boa noite a você que nos acompanha, internautas, pelo Facebook e pelo canal do YouTube da Faculdade Palotina. Eu sou Jonas Gabriel, seminarista palotino, membro da Pastoral Universitária, e quero acolher você a esse nosso encontro, a essa nossa aula inaugural, cujo tema Direitos Humanos e a Disputa do Futuro Pós-Pandemia nos inspira a refletir, nos inspira a meditar, e como bons cristãos também nos inspira a orar em cima dessa esperança, dessa necessidade de descoberta, de investigação e, sobretudo, de conjecturarmos um futuro melhor nesse cenário pandêmico, nesse cenário de dificuldades, um futuro melhor, com mais dignidade, mais ética, mais justiça e mais acesso aos direitos de todos. Por isso, refletindo nesse caminho de unidade, diálogo e justiça, vamos cantar juntos o hino da campanha da fraternidade deste ano de 2021 e refletirmos um pouco sobre essa dimensão da nossa fé e dos nossos valores éticos. Venham todos vocês testemunhas, construamos a plena unidade, no diálogo comprometido, com a paz e a fraternidade. No diálogo comprometido, com a paz e a fraternidade. Em nome de Cristo, que é a nossa paz, em nome de Cristo, que a vida nos traz, do que estava dividido, unidade Ele faz. Do que estava dividido, unidade Ele faz. Venham todos, mulheres e homens, superar toda a polaridade, pois em Cristo nós somos um povo, reunidos na diversidade. Pois em Cristo nós somos um povo, reunidos na diversidade. Em nome de Cristo, que é nossa paz, em nome de Cristo, que a vida nos traz, do que estava dividido, unidade Ele faz. Do que estava dividido, unidade Ele faz. Então, dando sequência ao que o Jonas, membro da Pastoral Universitária, iniciou, eu também, membro da Pastoral Universitária, dou sequência com uma breve reflexão sobre a campanha da fraternidade do ano 2021, com também um link à nossa reflexão desta aula inaugural. Então, inicio com o tema e o lema da campanha da fraternidade. Cristo é nossa paz. Do que era dividido, fez uma unidade, fraternidade e diálogo. Já há alguns anos, o mundo e o Brasil experimentam um processo de polarização de origem política, social, cultural e religiosa.
Sob muitos pontos de vista, discordar é constitutivo da existência humana. De fato, a dissensão e a assinatura da diferença, e nesse sentido, nesse sentido, positiva. São muitas as diferenças a partir das quais há discordância nos grupos humanos. Estas discordâncias fazem surgir a originalidade e a particularidade, e isso em si não é negativo, pois pode aportar uma nova perspectiva a determinado debate ou ponto de vista. Nem sempre, porém, a diferença com as discordâncias que suscita é experimentada como enriquecimento, sendo muitas vezes como oposição e ameaça, tornando-se então rejeição, intolerância e violência, como o atesta a dramática história da humanidade. Em grande parte, a última encíclica do Papa Francisco, Fratelli Tutti, sobre a fraternidade e a amizade social, quer ajudar os cristãos e todas as pessoas de boa vontade a mergulharem na riqueza que é a diferença, com todas as discordâncias e ameaças que pode representar, apontando o caminho que conduz à sua acolhida e ao esquecimento mútuo que pode e deve provocar. Digno de nota nessa encíclica, que também se encontra no tema e no lema da campanha da Fraternidade Ecumênica, é o texto bíblico a partir do qual o Papa Francisco busca aprofundar o tema da fraternidade e da amizade social. A parábola do bom samaritano. Esse texto é fundamental para se pensar o incômodo das muitas discordâncias suscitadas pela diferença do outro. Os direitos humanos somam-se à campanha da fraternidade, a fim de orientar e assegurar o bem comum. O escasso diálogo tem sido um combustível para as desigualdades, fazendo com que, além do vírus biológico, tenhamos que enfrentar o vírus do pânico, do individualismo, do negacionismo e tantos outros infiltrados no nosso dia a dia. Que tenhamos nesta noite uma profícua aula inaugural com o professor José Geraldo sobre os direitos humanos e a disputa do futuro pós-pandemia. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Convido agora a professora Carolina Saldedo para que dê início ao nosso evento. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos nesse nosso auditório virtual, podemos assim chamar, na nossa Faculdade Palotina, nesta noite de aula magna, uma noite simbólica, pela qual marcamos, então, o início das nossas atividades letivas para 2021 na nossa instituição. Eu inicio desde já agradecendo essa sempre bem-vinda intervenção da nossa pastoral universitária, que trouxe já nesse primeiro momento reflexões tão importantes e que com certeza nós iremos aprofundar ao longo desta noite. Saúdo então a direção da faculdade, agradeço pela deferência em poder conduzir os trabalhos dessa noite, saúdo a todos os gestores aqui presentes, os colegas coordenadores de curso, todos os professores dos nossos cursos de graduação, do curso de Direito, do curso de Filosofia, do curso de Teologia, e saúdo de forma muito especial todos os nossos acadêmicos, aqueles que estão retornando para a sua formação, retomando as aulas neste semestre, e aqueles que estão chegando na Faculdade Palotina e iniciando a sua formação conosco. Gostaria, nesse momento, então, de trazer
de convidar para estar aqui conosco para fazer a sua saudação o nosso diretor, o professor Jadir Zaro, diretor da Faculdade Palotina. Muito bem, boa noite. Eu novamente também saúdo a todos os que estão nos acompanhando nesse momento e também todos os demais que em outro momento também vão acompanhar aquilo que hoje nós estamos partilhando. Agradeço, como é bom começar um evento desses também lembrando, rezando a Deus, principalmente no momento desses assim da pandemia, de tantas dificuldades que nos são apresentadas. Sabemos da nossa responsabilidade, sabemos também daquilo que no olhar humano que devemos ter de um para com o outro dentro da sociedade, mas também é muito significativo esse olhar para Deus na confiança de que Ele possa ir também nos guiando, orientando. Lembro inicialmente também um voto assim muito de gratidão a todos os colaboradores, a todos os acadêmicos, aos professores, aos familiares, a todas as pessoas que de uma forma ou outra estão vinculados a FAPAS, e por essa confiança, mesmo com todas as dificuldades existentes, novamente, então, neste ano, estão fazendo parte desta nossa comunidade como faculdade, e que nós, dessa forma, possamos ter um ótimo ano, uma ótima caminhada, mesmo com todos os desafios que nos são apresentados. E, nesse momento, também agradeço a todas as pessoas que estão auxiliando a equipe técnica, administrativa, por esse momento, para que nós possamos, apesar dos desafios, termos essa aula inaugural desta forma. E uma gratidão ao sim dado pelo nosso estimado realmente, o professor Geraldo, da UNB, de Brasília, que novamente estará partilhando o seu conhecimento, a sua sabedoria e o seu carinho pela educação e pela dimensão humana, com o tema hoje apresentado, que ele vai partilhar conosco. Nós já tivemos a oportunidade de tê-lo pessoalmente, muito significativo, muito especial, e agora, então, ele vai também ter essa possibilidade de, mesmo distante, com seus compromissos, a sua correria, também poder nos abrilhantar nesse momento com mais essa partilha de conhecimento. E agradeço, lógico, também a professora Carolina, que vai mediar esse debate, essa partilha de conhecimento. E antes de passar a palavra, quero também a palavra para a Carolina, para que possa fazer, então, a mediação. Quero lembrar e acentuar nesse início de ano, que nós, comunidade FAPAS, estávamos organizados para retomarmos as nossas atividades de uma forma híbrida ou presencial, e nos organizamos para tal de uma forma muito significativa, conversando com os professores, com a comunidade acadêmica. Infelizmente, isso não foi possível. E desta forma, continuamos dessa forma virtual, mas confiando muito em toda a capacidade, conforme vocês viram no vídeo inicial, capacidade, o talento dos professores, da equipe técnica, administrativa, e também eu acredito muito, assim, a dedicação de cada um dos acadêmicos de tentar aproveitar da melhor forma possível aquilo que é apresentado, porque gostaríamos de estar aqui bastante próximos, mas acreditamos que é bem conveniente, bem adequado, que nós possamos dar mais um determinado tempo a fim de podermos nos encontrar a nível pessoal. Quero ainda destacar nesse início desta aula inaugural que, como a comunidade já sabe, o ano passado nós fizemos uma parceria com a Universidade La Salle e hoje temos, então, além do polo aqui em Santa Maria, mais 2 polos da FAPAS Unila Salle, um em Coronel Vivida, no Paraná, e outro em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Durante esse ano, vamos ampliar ainda mais, com no mínimo, mais 2 polos em outros 2 locais, querendo também expandir esse próprio conhecimento daquilo que a gente partilha aqui e agregando também com aquilo que todo o conhecimento, toda a sabedoria e a forma administrativa que a Universidade La Salle apresenta também nas demais regiões.
E comunico também que no início desse ano, nessas últimas 2 semanas, nós recebemos da parte do MEC a autorização do funcionamento do EAD FAPAS. Isto nos dá a possibilidade para que professores, colaboradores e demais pessoas vinculadas a FAPAS possam também ir adquirindo e tendo mais espaço neste meio, a fim de que aquilo que a gente tem como um tesouro, uma forma muito especial da nossa dedicação aqui na FAPAS possa também ser expandido em demais, nos outros lugares por esse Brasil afora. Para nós é mais uma conquista de fazer com que a FAPAS torne-se ainda mais conhecida por esse Brasil afora, sem, lógico, perder essa dimensão muito especial, que eu digo dimensão muito bem humana da nossa proximidade, da nossa caminhada, muito próximo de um para com o outro, na partilha do nosso conhecimento, que acontece também assim aqui na comunidade FAPAS aqui em Santa Maria. E assim, nesse momento, desejo que tenhamos uma ótima noite de ampliação do nosso conhecimento. Essa noite possa também marcar este início de ano, que já tivemos aulas a nível também assim, nesse distanciamento, mas que possa coroar, porque eu sei muito bem, a pessoa que vai partilhar o conhecimento essa noite, tratando sobre a questão dos direitos humanos, que eu tenho uma admiração bastante grande, e possa também ir partilhando nesse contexto de pandemia e o futuro, vai ser muito rico para o nosso contexto e um olhar também muito importante para o futuro, a fim de que a gente jamais perca esse valor que é próprio da nossa identidade como FAPAS, da dignidade humana, dos direitos humanos. Obrigado pela presença de todos, mesmo distantes, e que também, lógico, todas as pessoas que vão assistir depois, na continuidade, em outros momentos. Devolvo a palavra, então, a Carolina, que possa, então, conduzir este momento. Boa noite. Muito obrigada, professor Jadir. Agradeço, em nome dos cursos de graduação, esse apoio institucional que a gente sempre recebe, com a certeza de que temos, de fato, um aporte muito significativo da instituição para que possamos seguir crescendo e nos expandindo, né, enquanto curso, enquanto produtores de conhecimento. Bom, embora já tenhamos tantas vezes e em tantos momentos falado sobre a pandemia, muito ainda precisa ser dito, muito ainda precisaremos refletir e racionalizar sobre os desdobramentos advindo deste momento que estamos vivendo. Alguns dizem que estamos na segunda temporada de 2020, eu costumo brincar que é o mês 15 de 2020, que a gente ainda não virou, porque de fato os desafios ainda não foram superados e precisamos andar bastante ainda para que superemos algumas questões bastante delicadas. Dentre tantos olhares que precisamos direcionar para compreender estes acontecimentos, que muito mais do que por uma crise sanitária, mas que também repercute em todos os setores das nossas vidas, precisamos voltar um olhar acadêmico, um olhar científico, um olhar vinculado às nossas áreas de conhecimento, às áreas sociais, às áreas humanas. Também, a partir disso, analisando e considerando as questões sobre a pandemia da Covid-19. Certamente as reflexões e as práticas filosóficas, teológicas e jurídicas não mais serão as mesmas a partir de 2020 e, nesse 2021, isso já está se mostrando. Foi com este pensamento, então, que a instituição planejou esse evento, esse momento de aula inaugural, para voltarmos um olhar das ciências sociais e das ciências humanas, por assim dizer, para esse momento que estamos vivendo. Por exemplo, pensando o direito. Temos inúmeras matérias que comprovam que a ordem jurídica e o sistema judiciário não foram suficientes para evitar graves violações. Ações judiciais já não garantem mais leitos, tratamentos não chegam mais por antecipação de tutelas. Como será daqui para frente? Por curiosidade, hoje mais cedo fiz uma busca legislativa e com a data de corte em 16 de janeiro de 2021 agora, já haviam sido editadas 3.049 normas relativas à Covid-19. 3.049.
no âmbito da União, fora os regramentos estaduais e municipais. Que conclusão rápida a gente pode chegar com isso? Mais do que qualquer coisa, esse número corrobora aquela ideia que nem sempre onde há normas, existem direitos assegurados. Às vezes, aonde sobram normas, faltam direitos. Então, este lugar onde nós estamos, esse lugar privilegiado que nós ocupamos, que é o lugar do pensamento acadêmico, ele não pode se isentar de refletir sobre essa oportunidade de vivenciar uma história, mesmo que ela seja dolorida, mesmo que ela seja dolorosa. Então, o quanto ainda nós precisaremos caminhar e lutar, por exemplo, para tornarmos os direitos humanos uma realidade, e em que medida a Covid-19 também evidenciou o fato de que a realidade dos direitos humanos está mais afastada do que nós pensávamos, em muitos lugares, no Brasil e no mundo. Com certeza o nosso convidado falará sobre isso muito melhor do que essa rápida introdução, mas essas desigualdades sociais e esses contextos, eles precisam sim ser pensados academicamente, e é isso que nós vamos nos propor a fazer essa noite. Nada mais poderia ser precioso e tão produtivo como nós recebermos nessa noite para falar sobre esse assunto um grande amigo da casa que nós ficamos muito lisonjeados em assim poder chamar, que é o professor doutor José Geraldo Souza Júnior. Mesmo que isso seja dispensável do ponto de vista das apresentações, porque esse nome já nos traz não só memórias afetivas, mas também memórias acadêmicas, eu vou ler rapidamente um protocolo de currículo acadêmico do professor José Geraldo, mas como eu havia conversado no início da noite com o professor, sempre que o nome dele é anunciado junto da FAPAS, nós temos uma tietagem acadêmica, porque os alunos que já conhecem ficam felizes com o retorno, os professores sabem que grande aula está por vir sempre que nós recebemos o professor José Geraldo, e os novos acadêmicos que estão chegando no mundo do direito têm o privilégio de conhecer esse grande nome. O professor, então, possui graduação em Ciências Jurídicas e Sociais pela Associação de Ensino Unificado do Distrito Federal, mestrado em Direito pela Universidade de Brasília e doutorado em Direito, Estado e Constituição pela Faculdade de Direito UNB. Atualmente é professor titular da Universidade de Brasília, atuando na Faculdade de Direito, tanto na graduação quanto na pós-graduação, e no CEAM, Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares. Na pós-graduação, então, mestrado, doutorado em Direitos Humanos e Cidadania. Ensina, e aqui eu diria, e como ensina, faz extensão e pesquisa na área do direito, com ênfase em teoria do direito, principalmente nos temas do direito achado na rua, direito, cidadania, direitos humanos e justiça. Professor, como já falamos anteriormente, e agora reiterando, é sempre uma alegria tê-lo nessa casa da Faculdade de Palotina, que é também a sua casa. Aprendemos especialmente com a pandemia que para estarmos juntos não precisamos estar perto. Então é uma alegria podermos estarmos juntos com o senhor nessa noite e estamos à disposição para ouvi-lo e esteja à vontade. Muito obrigada desde já e seja sempre bem-vindo. É muito alegre e até um pouco emocionado, né, que estou adentrando ao recinto da Faculdade de Palotina, né, recepcionado como fui pelo professor Jadir Zaro e pela professora Carolina Lisowski. E também pelos comentários, pelo chat, que o professor Jolaíde Costa e Silva está presente, e me dirijo muito especialmente a ele, porque tenho a convicção de que terá sido a sua mediação que proporcionou a minha presença nessa sessão de inauguração do ano letivo, do semestre letivo. Queria cumprimentar, portanto, a todos e a todas, a congregação, os professores dos cursos que recepcionam essa aula inaugural, Direito, Filosofia, Teologia, mas a todos os cursos da instituição e aos alunos e professores que já vi
marcação de presença que estão também concorrendo para esse encontro. Queria cumprimentar o pessoal de apoio, a Joana, a Paola, que me prepararam para esse evento, e também aos protagonistas da pastoral universitária, né, que fizeram a mística de abertura, a oração, e construíram, vamos dizer assim, o simbólico desse encontro. Claro que venho na qualidade de um membro da universidade, da academia, portanto, um docente, um pesquisador, e pelos, vamos dizer assim, requisitos da história profissional, da história institucional, né? Mas quero dizer que o meu coração se aquece, porque sou, sim, o acadêmico a que Carolina aludiu, mas também sou um membro ativo da Comissão Justiça e Paz da Arquidiocese de Brasília. Fui fundador dessa comissão, né? E tenho vínculos estreitos com a Comissão Brasileira de Justiça e Paz, tanto que, em 87, no espaço da Constituinte, fui um convidado que prestou depoimento naquele ambiente, representando a Comissão Brasileira de Justiça e Paz. Então, para mim, por exemplo, abri a sessão, né, com o hino da campanha da fraternidade, ouvir, né, as enunciações derivadas do fundamento da campanha de 2021, focado no tema de Cristo e a nossa paz, do que era dividido fez uma unidade, mas me aconchega, né, porque nesse espírito de fraternidade que eu espero estar no debate, no transcurso dessa sessão inaugural, né? Ainda mais quando, nesse 2021, a campanha é ecumênica, né? E ela congrega as igrejas cristãs, e o sentido da unidade fica, então, mais forte, porque na leitura ecumênica que os pontificados mais recentes têm insistido em fortalecer, agora ainda se acrescenta o interreligioso que o Papa Francisco conduz e expressou tão fortemente nessa recente visita dele ao Iraque, nessa dimensão migrante, né, do esforço da espiritualidade como mediador da possibilidade de construir um futuro para a humanidade e para o planeta, né? Então, é aconchegante para mim poder discutir os temas que mobilizam a agenda construída com os organizadores da sessão em torno do tema direitos humanos e a disputa do futuro pós-pandemia, mas no sentimento de que o modo de olhar essa possibilidade é impregnado de um humanismo, né, que se inscreve, diria Comblan, como missão, né, como uma teologia de povo, de compromisso, de construção de justiça e de direito, né? Justiça e paz, né, que se enlaçam nesse compromisso. Então, esse é um ponto de partida apenas para que sintamos em comunhão, né, algo que é renovado, porque lembrava o professor Jadir, em 2019, durante o 8º Congresso Internacional de Educação sobre Direitos Humanos, os 70 anos da Declaração, estive aí entre os pesquisadores que debatiam nesse congresso e fui hóspede dos seminaristas lá no seminário, compartilhei o pão e o teto com eles, né? E ser recebido com essa dimensão acolhedora, comunitária, muito confortante, né? Bom, eu venho discutindo fortemente em vários auditórios, claro, agora no período pandêmico, pela mediação de um auditório virtual que pode ser
mais distante do ponto de vista físico, mas ainda do ponto de vista físico, nem sempre o excesso de calor provoca mais energia, né? As condições da conjuntura têm contribuído para que esses espaços, que aparentemente eram espaços frios, espaços formais, espaços virtuais, conversando, né? Solitários que se põem em interlocução, né? Me ouvem, me veem, abre a câmera, fecha a câmera, né? Também pode se transformar numa comunidade de solidários, quer dizer, extrair o máximo de empatia para poder construir, nas condições de dificuldades que vivemos, né, uma mobilização afetiva, né, que nos engaje num compromisso que implique o poder cuidar do outro, ter o sentimento de interesse pelas condições do outro. Você está bem, você está sendo assistido, como suas angústias estão sendo exercitadas, como eu digo exercitadas porque é preciso não sucumbir a elas, é preciso trabalhar no sentido de avançar para além delas, né, e para repor o humano, né, que às vezes se dissolve nesse processo muito virtualizado, né? Então, eu tenho discutido muito em diferentes fóruns. Há poucos dias, numa live, a gente tem chamado assim, né, conduzida pelo o youtuber, o Gustavo Conde, eu dialogava com o professor Boaventura de Souza Santos e o fazíamos em torno da condição de retorno das utopias. Quer dizer, pensar se o nosso percurso social, o nosso percurso político, o nosso percurso histórico, o nosso percurso religioso, né, acumulou referências de sentido de dignificação do humano para amparar, criar plataformas que nos projetem para o adiante e, portanto, que interpelem o futuro, né? Que coloquem a perspectiva de futuro. É verdade que os tempos recentes, mesmo antes da pandemia, já lançavam uma dúvida sobre a possibilidade, inclusive, de futuro. A Laudato Si, que o Papa Francisco lançou, pedindo que tivéssemos responsabilidade com a casa comum, com o planeta, com a natureza, com a sobrevivência da humanidade, né? Como que avançava numa espécie de leitura crítica de que a nossa relação com a natureza e a relação entre nós próprios estava produzindo um processo alienador do humano que desnaturalizava a nossa humanidade e desumanizava a natureza. E convocava, né, no sentido de essa responsabilidade com a causa comum, um outro modo, né, de nos relacionarmos, de partilharmos as comodidades sociais e criarmos dimensões de uma relação comunitária inscrita no solidário e no fraterno, o que depois ele vai aprofundar, por exemplo, no contexto da Fratelli Tutti, reivindicando exatamente essa motivação, essa mobilização para recompor no nosso percurso de transição do passado para o futuro uma confiança de construir o futuro se conseguirmos vencer, né, as dimensões coisificadoras que o processo econômico e político tem produzido e que põe em risco essa possibilidade. A crítica dele, por exemplo, nessas encíclicas, ou nessas exortações, ou nesses documentos
pontifícios, né? Se tomarmos também os elementos que ele trouxe na Evangelii Gaudium e na Misericordiae Vultus, né, terão indicado, né, que para construir um mundo de paz e de realização justa da nossa convivência, nós temos que alterar, né, as formas de relacionamento, o estreitamento das vinculações comunitárias, né, e avaliarmos, né, como é que a gente tem contribuído politicamente para produzir uma convivência fraterna e solidária, resgatando a própria dignidade da política, que, por exemplo, na Evangelii Gaudium, ele designa como sendo a dimensão sublime da caridade. O resgate da política como dimensão sublime da caridade, ou seja, como uma exigência de construção humanizadora das nossas relações com o mundo, que se repercute nas discussões que ele repôs no início da pandemia, sobretudo na bênção Urbi et Orbi, ao lembrar, né, que é preciso que a vida prevaleça sobre a economia, a dignidade do humano, sobre as exigências do mercado, e a alienação dos processos de produção devem se integrar a uma leitura do social contra o processo mecanizado, coisificador do sistema de produção, o capitalismo. Ele diz: o capitalismo aliena, o capitalismo mata, ele é pecaminoso. E ele convoca, por exemplo, os movimentos sociais para se engajarem numa outra ética mediadora de reservas utópicas que, pelas lutas históricas por dignidade, por democracia, por cidadania, por direitos, inseriram, mesmo no campo teológico, uma dimensão de paz e justiça que ele disse se expressa na teologia dos 3 T's: teto, terra e trabalho. Quer dizer, recuperar a dignidade do humano pela condição de um existir, né, que seja a satisfação das necessidades, para uma condição de vida feliz, de bom viver, de bem viver e de aliança com o humano para construir o futuro. Então, o pontificado do Papa Francisco, por exemplo, tem sido um horizonte que sinaliza que todas as reservas utópicas que acumulamos no percurso histórico para constituir a dignidade do humano traz confiança de que, sim, teremos um futuro. Mas qual futuro? Qual futuro? Isso discutíamos, professor Boaventura de Sousa Santos, nesta live em que debatíamos sobre o retorno das utopias. Não a utopia como uma abstração, uma idealização, uma metafisização da condição filosófica do existir, né? Mas uma utopia que se constituísse por uma postura, por um pensamento, por um agir, por uma ética do agir que fosse um agir de transformação social pela justiça e pela dignidade do humano, pelo resgate do humano, pela recuperação do sentido pleno de humanização dos processos políticos, pelo restauro da humanidade, ou das humanidades, né? Porque são muitas humanidades, e com o respeito e o valor que a natureza passa a ter, né, há também uma humanidade inscrita para além do humano, que é o zoom politikon dos filósofos, né, mas que se insere nos sencientes, na dignidade subjetiva, titulável de direitos da própria natureza e dos seus vários processos de manifestação. O que, por exemplo, já está no horizonte não só teológico, mas no horizonte também filosófico-político, se pensarmos um novo constitucionalismo que valoriza a titularidade de um sujeito, que é a natureza, uma Pachamama, como construíram as constituições dos povos andinos
e em respeito às tradições dos povos originários, dos povos tribais, né? Então, nesse sentido, o debate sobre o futuro é um debate inevitável, né? Porque é uma questão de aferir, né, essa possibilidade. Se não temos cuidado com o planeta, as nossas condições de existência se exaurem e a espécie se extingue, mas também as condições de futuro têm que se inscrever num percurso em que o humano tem que se projetar por inteiro para esse futuro, e não deixando no percurso, o Papa diz de novo, descartáveis, aqueles que são sobras do processo político, e por isso o sentido teológico dele no interreligioso de conferir aos sistemas migratórios uma atenção, porque no debate sobre os direitos dos povos à existência é preciso construir mediações, né, que não deixem descartáveis na luta histórica e na luta política. Eu também tenho discutido isso já pelo acicate dessa condição angustiante da pandemia. E nesta semana fiz o lançamento com colegas que organizaram e com vários autores que participaram do projeto de uma obra que a editora De Plácido de Belo Horizonte me pediu que organizasse e que eu dei o título de Direitos Humanos e Covid-19, os grupos vulnerabilizados e o contexto da pandemia. Nesse trabalho, sobre o olhar, né, dessa ética do agir humano, orientado para o reconstituir permanente de uma humanidade que se projete, uma das questões que se colocou para nós na organização da obra foi, de novo, colocar a perspectiva de futuro, de um futuro não só histórico e civilizatório, mas um futuro que seja uma resposta aos desafios que a condição da pandemia acabou colocando. E, nesse contexto, a confiança da possibilidade ética de construir essa passagem nos animou a responder, né, das várias mobilizações para pensar esse futuro, né, mas não como um destino, não como um horizonte vamos dizer assim, de um único ponto de chegada, como uma disputa, como uma possibilidade de debater de modo amplo os vários projetos sociais em discussão na realidade na qual estamos inseridos e fazer do debate para a realização desses projetos, né, uma disputa que represente construir previamente, no simbólico das nossas ações políticas, jurídicas, econômicas, teológicas, né, este mapa cognitivo e mapa de orientação, né, para um agir que nos permita não só disputar, mas construir um futuro em contraste com outros futuros que nos apresentam. Por exemplo, numa linguagem corrente, né, um futuro que não seja a volta do normal no qual nós estávamos inseridos e que nem seja um novo normal, no sentido de que alguém padronize aquilo que devamos ser do ponto de vista dos lugares que nos designam num sistema que continue a excluir e a alienar. Mas um futuro que resgate o sentido comunitário de satisfação das necessidades e de realização das liberdades, né? De algum modo, aquele futuro, por exemplo, que estava lá inscrito em Atos, quando o autor dos Atos, Lucas,
falando da formação da comunidade, se refere a um modo de vida de igualdade, porque os cristãos traziam aos apóstolos o produto do seu trabalho, que passava a ser distribuído a cada um conforme as suas necessidades, né? Que é uma inscrição eloquente de uma concepção de justiça, que não seja aquela justiça abstrata do domínio que o Império legou nas suas relações de subordinação e de opressão, dizendo que o justo é dar a cada um que é o seu, né? Num sistema injusto, num sistema desigual, num sistema de hierarquias, num sistema que escraviza, que aliena. O dar a cada um o que é seu é dar ao pobre a pobreza, ao miserável a miséria e ao rico a riqueza, porque isso que é o deles. Não, um futuro em que a justiça seja pensar que aqueles que produzem a riqueza social são os destinatários da distribuição equitativa conforme as necessidades, que é todo o enunciado teológico pastoral do pontificado, por exemplo, de Francisco. Basta ver o que ele discutiu recentemente em Assis, nesse sistema também compartilhado, do que tem sido chamado as possibilidades de novas economias. E é por isso que categorias como salário universal, como um mínimo de dignidade da existência, como atenção aos invisibilizados, invisíveis não porque tenham isso na sua configuração como um destino, mas que o processo os transformou assim. Vulnerabilizados, não porque a vulnerabilidade seja uma condição da existência, porque os processos políticos de exclusão os fez vulnerabilizados. E aí eu acho que é o outro ponto que eu gostaria de destacar e que tenho colocado nas minhas reflexões, no meu agir, que está no contexto desta aula inaugural, né? Que é, talvez, pensar que se na disputa de projetos, naquilo que são reservas utópicas que podemos levar para a construção de um futuro possível, se há algo que se destaque de todas as inferências, né, que as ideologias dissimulam e escamoteiam, algo que é profundamente tangível do ponto de vista de mediar esse percurso para o futuro, é a condição realizadora dos direitos humanos. Se o civilizado que veio até aqui enquanto processo histórico, enquanto construção de reservas utópicas, tem um sentido relevante, filosófico, teológico, jurídico, esse sentido se inscreve na configuração do que nós chamamos direitos humanos, né? Mas o que é que nós chamamos direitos humanos, né? São as declarações dos direitos humanos, são os monumentos, né? Yves Le Beaupin, num texto muito interessante, um dominicano que, com Frei Beto, com Frei Tito, com construíram, vamos dizer assim, referências importantes para pensar a dimensão sociológica do trabalho pastoral, né? Lembra num livro As Classes Populares e os Direitos Humanos, que não são as declarações, não são os monumentos, não são sequer as ideias, mas são as formas concretas de um agir no qual o percurso social humaniza os sujeitos. Porque, de fato, o humano não é um dado, não é uma derivação biológica de uma origem que nos designe. Os filósofos da política, filósofos como Hegel, sempre nos indicaram que o humano não é um dado, é um construído, que não se nasce humano, porque o biológico não nos designa. O humano é uma experiência na história, é uma experiência política. E, por isso, é um processo dramático que faz com que, nesse percurso, haja
né, referências de reconhecimento pela mediação ideológica de humanidades e de recusa de humanização de outras dimensões do processo político que se inscreve nessas transições. Todos sabemos, por exemplo, no processo colonial que o capitalismo impulsionou, quando a Europa se expande e se torna a detentora das forças de produção na sociedade, que a tomada dos bens nativos e das riquezas das áreas colonizadas se fez à custa da desumanização dos nativos, dos indígenas. Os alienígenas desumanizando os indígenas, em todos os espaços das fronteiras da exploração capitalista. Né? No nosso espaço, aquilo que hoje configura o nosso campo geopolítico, a América, é célebre o debate que se estabeleceu no século XVI para decidir se os indígenas eram gente ou não, se tinham alma ou não. O famoso debate de Valladolid, 2 anos de discussão, com partidos opostos do ponto de vista do entendimento sobre os fundamentos da identidade, juristas e teólogos, em posições antagônicas, destacadas as posições de Sepúlveda, Ginês de Sepúlveda, que achava que os indígenas eram monstros, eram bestas, eram feras, eram silvícolas. Enquanto que o bispo de Chiapas, Bartolomé de las Casas, sustentava o fundamento da humanidade do indígena, claro, desde que se cristianizassem, né? Mas sob o fundamento de que a cristianização revelaria a alma que estava inscrita naquelas subjetividades. O que levou o Papa Paulo III, em 1537, com a bula Sublimes Deus, a decidir, em termos expressos, os índios são nossos irmãos, gente como nós, têm alma e podem receber os sacramentos e dispor de seus bens. Resolvemos essa questão, ela está colocada de modo consensual para todos. Há pouco, no debate que se estabeleceu no Supremo Tribunal sobre a questão de reconhecimento da agenda indígena para a proteção que o Estado deve a essas comunidades, com base no reconhecimento internacional de seus direitos, a resolução, a Convenção 169 da OIT, os direitos dos povos tradicionais, né? O representante do Brasil dizia na ONU que eram grupos primitivos, que eram grupos pré-civilizados, que eram grupos subhumanizados, né? O que leva os movimentos indígenas, nas suas organizações, a se rebelarem e reivindicarem a sua titularidade jurídica subjetiva como capaz de externalizar a sua pauta de direitos, o que foi feito recentemente no Supremo Tribunal e numa causa patrocinada e defendida por um advogado do povo terena, Luiz Eloy Terena. Né? Então, vejo que essa questão não é banal, e se fizermos um inquérito entre nós, teremos dúvidas. Muita terra para pouco índio, para que tanta terra? E o seu desenvolvimento, que é inferior ao desenvolvimento capitalista que oprime, expolia e acumula de maneira egoísta. Nem sabemos, e não venham me dizer que isso é marxismo, porque isso é Moisés. Se forem ao Gênesis, vão ver lá no percurso da gestão da crise de abastecimento no Egito, que o autor bíblico, ao construir a metodologia desenvolvida por José, administrador do reino, ao fazer pela primeira vez a arrecadação do excedente, que antes era consumido em oferendas, que era consumido em festas, que era consumido em dons, tanto que os antropólogos do direito dizem que a principal instituição jurídica dos primeiros tempos é o dom, é a dádiva, é o presentear.
o autor bíblico vai dizer que quando o administrador manda acumular, nesse processo privatiza as terras e escraviza os homens. Está lá escrito no Gênesis. Então, todas as terras do Egito e todos os egípcios se tornaram terras do faraó e escravos do faraó. Olha o modo de produção se alterando por um impulso de um mecanismo de acumulação, de arrecadação privada do excedente da produção social, né? Que depois, em Atos, vai ser revisto e fica como um lema para o futuro, e é algo que hoje o Papa Francisco indica que devemos fazê-lo sob a perspectiva não de humanizar o capitalismo, mas de superá-lo, para recuperar num futuro a condição da dignidade do humano e da reconstituição das humanidades ainda não realizadas. Assim como, por exemplo, aos indígenas foi preciso o Papa dizer que tinham alma, as mulheres, o doutor Angélico, o Tomás de Aquino, na Suma Teológica, ainda insiste, talvez pelo método levado à condição de raciocinar pelo absurdo, que a mulher não tem alma, que a mulher é um vaso de concupiscência, está lá escrito. E Humberto Eco, no Nome da Rosa, mostra essa situação quando relaciona, né, a convivência do seminarista com a camponesa, e na troca sexual que se realiza, o seminarista é advertido e vai à contrição rezando 3 Ave-Marias, enquanto que a camponesa vai para a fogueira, porque é um corpo diabolizado, é um vaso de concupiscência. Algo que, por exemplo, no Brasil levou também no século XVII Branca Dias a ser queimada na fogueira, porque levou à tentação um frade que não se viu na sua afetividade, né, como alguém que foi arrebatado pelo desejo do feminino. E, claro, só pôde ver nisso a tentação do diabo. Essa história, que é registro de pesquisas jurídico-históricas, é também objeto de uma belíssima peça de Dias Gomes, O Santo Inquérito. O Santo Inquérito. Então, eu queria dizer assim, que há futuro, há elementos éticos, a teologia contribui de modo excelente, mas que teologia? Que teologia pode pensar essa possibilidade? Eu não quero nem entrar no debate sobre as teologias de libertação, as teologias do povo, Lúcio Rera ou Gutierrez. Eu quero entrar na discussão de uma teologia da missão, a discussão de uma dimensão de uma realidade do direito que se viabilize, por exemplo, na possibilidade de que, entre a prosperidade e a libertação, há uma dimensão do reconhecimento da dignidade do humano, que as experiências pastorais e as campanhas da fraternidade têm apontado para isso, têm apontado nessa direção. Então, uma parte da possibilidade de discutir o futuro é essa de começar a resgatar a dimensão do humano que a experiência da produção da existência social gerou em nós, do ponto de vista teológico, do ponto de vista filosófico, do ponto de vista político e do ponto de vista jurídico, alienações perversas. Nós estávamos sob a égide de uma Constituição Liberal, 1824, o país se fazendo independente e se emancipando do regime colonial, não se emancipou do que se chama colonialidade, aquilo que subjetivamente migra da experiência do colonial para as articulações que se estabelecem depois da independência e que, no caso de todo o colonialismo, pela instigação do capitalismo, provoca distinções que são acentuadas pela diferença de classes, pela questão de gênero, o patriarcado, pelas questões raciais, os racismos. Estou me referindo ao fato de que nem as simbologias das ideologias que moveram o sentido das
lutas civilizatórias, ultrapassa o limite do jurídico inscrito nessas constituições. Em 1824, tínhamos a Constituição Liberal, inscrita no princípio da Grande Revolução Burguesa de 1789, que instalou no sistema político os termos de uma grande declaração de direitos do homem, não da mulher. Olympe de Gouges, por exemplo, ao reivindicar um documento equivalente para as mulheres, foi guilhotinada porque o libelo dizia que ela não era nem casta, nem recatada, nem do lar. Está no libelo. Mas, considerando uma certa absolutização do humano pelo masculino, falar dos direitos humanos é pensar que todo homem nasce livre e igual em direitos, que é o princípio da emancipação constitucional que o Brasil, por esse pressuposto, estabeleceu com a sua Constituição de 1824, a Constituição Liberal, num sistema escravocrata, que fazia, por exemplo, que não fossem livres nem iguais os trabalhadores, todos os trabalhadores, que no sistema de produção eram alienados do humano porque eram escravos, servos persona non habet. O escravo não é pessoa humana. Isso é Cícero. O patrício Cícero não é um tribuno da plebe, não é um Catilina, que é um tribuno da plebe. O escravo não é pessoa humana. E no regime jurídico do trabalho, o escravo é coisa, pode ser comprado, pode ser vendido, e aquilo que a gente chama de integração racial, democracia racial, é a resultante perversa disso que Darcy Ribeiro, meu reitor, chamava de, oligarquicamente, produção de engenhos de moer gentes, ou na construção, vamos dizer, artificial de uma cidadania inscrita na patrimonialidade de sujeitos homens, sujeitos brancos, sujeitos católicos, nem cristãos, católicos, né? Fazia com que, por exemplo, uma ínfima parcela de ativismo social fosse considerada sujeitos de direito, excluídos desse processo todos os trabalhadores, todas as mulheres, todos os índios, todos os clérigos, todos os soldados de pré, de praça, né? Que não eram sujeitos de direito, alguns não eram pessoas humanas. Os índios, por exemplo, eram silvícolas, já tinham alma, porque o Papa tinha declarado, mas eram um subproduto da condição ecológica. Não tinham a condição de subjetividade reconhecida, o que só acontece em 1888 com a Constituição Cidadã, né? Então, olha que percurso dramático, olha que percurso que engaja, né, pela mediação dos 3 T's, sintetizando, né, todas as experiências das lutas sociais de humanização, as experiências históricas de constituir o humano. Atirei nele, diz o pistoleiro. Isso está num jornal do CIMI, do Conselho Indigenista Missionário, o Porantim. O Jagunço, relatando suas memórias. Atirei nele. Quando cheguei perto, ele está falando das suas experiências de pistoleiro, quando alugava sua arma para o latifúndio. Quando cheguei perto, vi que chorava. Está se referindo a um índio, né, que ele retirou das territorialidades ancestrais. Ou os camponeses. Meu amigo, o padre Francisco Cavazuti, em Moçâmedes, ali onde a UDR foi criada, por construir paradigmas para a reforma agrária e para reconhecimento das lutas camponesas, sofreu o atentado que deixou cego, mas não o retirou da lide pastoral. Meu amigo Josimo Tavares foi assassinado em Goiânia, também no Maranhão, no sul do Maranhão, porque era um padre negro que tinha uma dimensão pastoral do reconhecimento da luta pela terra.
E dizia o jagunço, quando cheguei perto, parecia gente, chorava, parecia gente. Aí a gente ri, né? É uma coisa anedótica, mas será que parece gente para nós hoje? As lutas históricas dos indígenas por reconhecimento e por afirmação de seus direitos territoriais, seus modos de vida, seu modo de pensar a natureza, seu modo de construir a produção. Será que é assim? Há 20 anos em Brasília, jovens de classe média queimaram um indígena, um pataxó, e quando foram presos disseram que se enganaram, porque era uma brincadeira, eles não sabiam que era um índio. O índio já tem um certo folclore, já tem o Guarani da música, já tem o livro do José de Alencar, eles pensavam que era um mendigo. Né? Assim como, por exemplo, as prefeituras têm feito com os mendigos, se não fosse o padre Júlio Lancelotti, que ganhou o prêmio de Direitos Humanos porque de marreta em punho foi quebrar os obstáculos urbanos que desumanizam o espaço da cidade, porque a cidade é segregadora, não acolhe o que é vulnerabilizado, que ela mesma produz, descarta na expulsão das políticas. Olha aí a dificuldade de criar uma renda básica, uma renda emergencial, quando os bancos estão abarrotados do financiamento público, quando a infraestrutura do país está sendo alienada na bacia das almas. E o Papa dizendo, é preciso uma renda universal. Será que a gente pensa que isso é uma condição que está presente no humano? Será que a gente acha que as mulheres já são humanas do ponto de vista dessa postura? Essa semana o Supremo decidia se ainda vai aplicar ou não o princípio escamoteador da dignidade humana, essa famigerada defesa da legítima a defesa da honra, que exclui o homicida a partir do crime do feminicídio, né? Que felizmente as lutas femininas conseguiram inscrever na consciência da sociedade, né? Mas a que preço, a que custo? E ainda agora, na pandemia, a gente vê as estatísticas, o incremento da violência doméstica, o incremento da violência física, sexual, moral, psicológica, né? E as pessoas dizendo, para que Lei Maria da Penha? Né? Então, eu queria dizer assim, que essas são algumas condições que eu acho que eu precisaria problematizar com vocês, desglamorizar, lembrar que os processos não são lineares, não são inevitabilidades, não são uma espiral evolutiva, eles são transtornáveis, eles são convulsivos, eles são tensos, mas a gente tem um horizonte que é o horizonte da misericórdia e da dignidade, em que o humano é construído como uma opção pela nossa forma pastoral, pela nossa forma de construir uma representação simbólica do direito, o que eu faço num projeto que eu construo, que chama o Direito Achado na Rua, na perspectiva das sociabilidades emancipáveis, né, que desalienam, que trabalham reciprocidades, que quebram a lógica da exclusivização das acessões aos bens da vida, que descorporatizam a apropriação dos bens sociais, dos bens públicos, dos bens econômicos, dos bens políticos, né? Castas que se autorremuneram com os cargos públicos e fazem política incompetente, por exemplo, para garantir a saúde do povo, e que querem preservar os ganhos e garantir o direito dos proprietários de terem os trabalhadores da mulher. Né? Rico vai para Miami, diz que vai se vacinar em Miami. Então, eu queria dizer, mais do que fazer esse juízo a contrapelo da crítica, temos essas disposições anti-ciência, essas disposições oligárquicas, né, que vão construindo, vamos dizer assim, mediações, né, que desumanizam e que alienam. Né?
eu até pensei em construir alguma referência para explicar o que é o direito achado na rua, que é um direito que não está inscrito na institucionalidade, mas a professora Carolina disse que vou aproveitar essa live para inscrever na fundamentação do projeto. Disse que falta direito, sobra normas, mas falta direito. O direito ou é humano, ou então seja ultrapassada a fundamentação teórica do direito, ou ter esse sentido expandidas. Né? O é histórico, acaba, e por isso que a Constituição de 88, ao fazer o elenco de direitos, ideologização do positivo ou de transportar legitimamente direitos que não sejam negociados, que não sejam reconhecidos, que não sejam aferidos numa escala que já tem muitos indicadores para aferir aquilo que é a sua validação. E é um critério básico. Se explora, não é direito. Se oprime, não é direito. Não é direito uma reforma trabalhista que aliena o trabalhador do produto da sua contribuição à riqueza social. Não é o direito um sistema, né, que coisifique a mulher, né, que transforme a criança numa contrafação da sua condição de se tornar pessoa, né, e com os eufemismos que nos consolam até o limite do extermínio. Pivete, trombadinha, menino de rua, de menor, não é isso? Cadê a criança, que é uma construção e é nossa responsabilidade? Né? Não é direito, por exemplo, ao invés de educar, de criar medidas protetivas, querer reduzir maioridade para poder exterminar. Né? Eles não nascem assim, nós o fazemos assim. Nós que o construímos assim, na nossa capacidade de colonizar a vida e de excluir da dignidade do humano aquelas condições que fazem com que alguns de nós vão se tornar mais humanos, mais parte da humanidade, mais abençoados por Deus, que Deus... em que embarcam numa aliança, né, de elevação da dignidade do espírito. Ou pegamos esta ovelha desgarrada, ou não cumprimos a nossa missão, ainda que a gente leve 99 para o abrigo. Eu queria me colocar à disposição dos debates, ser contradito, né, mas também desafiá-los a que me demonstrem que a apropriação possessiva da normatividade realize direitos e a coisificação do humano seja a expressão de uma agenda legítima de direitos. Muito bem, professora Carolina. Minha exortação, digamos assim, para usar a linguagem pontificial. O Papa fez 8 anos de pontificado, agora dia 13. Né? Bem dito, Papa. Bem dito, Papa. Papa latino-americano, né, para pensar decolonialmente, não é isso? Exatamente, um outro centro. Mas então, enfim, professor José Geraldo... Esse seu conceito, sobra normas, mas faltam direitos? É nosso, com certeza. Não saiu de outro lugar também se não deu um horizonte de retrospecção de leituras vindas também do senhor. Então, a gente nunca é a origem do nosso dizer. Então, tenha certeza que o senhor também é fonte dessa construção, por favor. Como uma referência teórica que tenho desde o doutorado, pessoalmente falando. Então, por favor. Não ia fazer um pós-doutorado aqui na UNB? Desistiu? Pois é. Não, eu acho que a gente pode fazer, assim, reiterar publicamente o nosso compromisso institucional desse pós-doutorado. Então, fico muito feliz. Que alegria, vai ser um prazer estudar com o senhor, tenha certeza. Vamos retomar esses planos, tenha certeza. Que honra, como fico lisonjeada. Bom, eu elaborei várias questões. Eu só antes queria fazer uma observação técnica que nos últimos
10 segundos, no YouTube a gente acabou caindo, né? Percalços da tecnologia, mas nós seguimos ligados e com muita audiência no Facebook. Daqui um pouquinho estamos reestabelecendo a conexão no YouTube, mas a íntegra da nossa conversa seguirá gravado. Continuamos ao vivo, mas é só para fazer esse registro, porque alguns colegas já estão relatando e nós já estamos verificando isso. Mas vamos seguir conversando. Eu fiz algumas observações, mas eu preciso dividir o senhor, eu não posso ser tão egoísta, assim. Lembrei de muitos conceitos, relacionei a ideia do fraterno com a noção de sustentabilidade, não só no âmbito da sustentabilidade ecológica, ambiental, mas na sustentabilidade, aludindo também aos termos do professor Juarez Freitas, nosso professor aqui do Rio Grande do Sul, da PUC, que vai trazer, né, essa dimensão da sustentabilidade ética, da sustentabilidade administrativa, política, da sustentabilidade social, que talvez esse futuro seja o futuro da conexão interpessoal, que é justamente aquele que pensa em sujeitos de relações sustentáveis. Então, me lembrei muito disso, né? Leituras que me são muito caras também, e fazer essa conexão com as suas falas deixam um pensamento muito rico, assim. Os alunos que vão trabalhar com direitos humanos, assim, vários conceitos trazidos pelo professor José Geraldo, anotem! Isso é referência para as monografias e para os trabalhos de pós-graduação, quando a gente fala e escuta, então, do professor, que o humano, ele não é dado, ele é construído, né? E nós nos construímos através de uma experiência política, e eu acrescentaria ainda que a gente vai também se constituir enquanto sujeito nas condições sociohistóricas que nos são oferecidas para isso, né? Então, essas condições de produção do sujeito vão definir justamente esse humano que se constrói. Então, é riquíssimo tudo isso que o senhor nos traz, e são conceitos que não só para o direito, eles enriquecem muito o direito, esse pensamento transdisciplinar que eu ecoa a partir da sua fala, um raciocínio perfeito, filosófico, linguístico e tantas outras ciências que o senhor consegue promover aí nas suas falas, e isso enriquece muito o campo do direito, porque o direito pensado só com os seus conceitos, ele deixa, eu acho que ele deixa um pouco a desejar. Eu tenho que falar isso um pouco baixinho, assim, que a gente não pode ficar dizendo que a nossa área, que é tão vaidosa, ela se pensa tão autossuficiente, e eu acho que ela fica muito mais rica quando a gente olha ela de forma transdisciplinar, pensando na constituição do sujeito, pensando nessas condições sócio-históricas que faz a gente fazer o direito, né? Sim, mas que nos obriga a formular uma questão de partida, que é qual o direito? Né? Exatamente. Eu diria que a gente precisa voltar um pouco no próprio direito a se ter direitos. Isso. Porque a gente talvez tenha que... A gente parte de um pressuposto dado como se o próprio sujeito de direito fosse algo estabelecido e que não é só formal, e que ele é material. Mas Sim. Ele não é. Ele precisa, de fato, ser pensado antes do próprio direito. O que a Constituição, quando ela apregou um sujeito de direito, o que, de fato, a gente quer pensar sobre isso? Porque a gente já parte do pressuposto, quando a gente trata com os alunos, por exemplo, bom, então existe um sujeito de direito constituído e a partir disso ele tem isso, isso e isso como garantia assegurada pelo Estado. Não, a gente tem que voltar um pouquinho, porque é mais complexo do que isso. Que sujeito de direito é esse? Que um é o que o Estado vê, outro é o que a Constituição quer, outro completamente diferente é aquele que é dado e constituído nas condições de produção, né? Sim, então... E que arrebata, e que ultrapassa, né? E que transforma essas representações. Exato. De jeito instituinte, né? E o direito é a expressão desse processo, por isso que a gente tem que se perguntar qual o direito. Porque quando a gente faz esse recorte, a gente reduz, ainda que do ponto de vista funcional, do ponto de vista analítico, mas são reduções que, como a professora disse, tem recortes nas condições do social que é moderno. Não lembra Weber dizendo que há um direito Sim. moderno e um direito antigo, mas que o direito moderno é burocrático, que ele é científico, que ele é legal. Mas o legal é histórico.
E no Exatamente. processo da política e da história, há um jurídico que não é legal. E há um jurídico que continua a jorrar para além do legal. Exatamente. E às vezes até contra o legal. E o direito é político e é atravessado pela ideologia. E isso não é um problema. Isso é uma condição. E a gente precisa identificar isso, inclusive para entender como é que isso vai fazer sentido no funcionamento. Porque seria muito ilusório nós pensarmos que nós trabalhamos com direito imparcial e neutro e assim por diante, porque isso não acontece. Isso é subjetivamente impossível. Nós somos constantemente atravessados por essas produções ideológicas e o direito que é feito por nós também assim será. E isso não é um problema. E essa sua fala nos leva justamente a refletir isso. Isso não desqualifica de forma nenhuma o direito. Só que uma coisa é esse direito do procedimento judicial, que é o direito produto. Outra coisa é todo o processo que a gente precisa ver, que é muito mais do que o fazer institucional. Essa distinção entre o material e a sua expressão como forma, como formalização. Exatamente, eu queria linkar com essa nossa conversa, então, como eu disse que eu preciso partilhar, de fato, o senhor com todos os nossos ouvintes que estão ansiosos para algumas respostas, eu vou trazer, se o senhor me permitir, uma primeira questão do nosso aluno Antônio Carlos, que ele vai fazer um link justamente com essa questão do formal e do material, porque ele nos pergunta o seguinte: como o senhor, então, professor, vê a questão da nossa Constituição prever justamente esses direitos ali expressos, mas que muitas vezes a gente não tem isso garantido. É uma Constituição que lá até mesmo, em alguns momentos, foi criticada pelos direitos ali protegidos, mas que a gente vê isso expresso, ou seja, formalmente posto, mas muitas vezes materialmente tão distante. E aí o Antônio Carlos quer lhe ouvir um pouquinho sobre isso. Então, essa é a questão que discutíamos há pouco, que a teoria constitucional tenta lidar com ela. Por exemplo, Canotio se refere às exigências do olhar sobre o justo, que excede do formalizado e que realizam o constitucional por mediação das teorias da justiça e da sociedade. Né? Então, essa distinção entre o material e o formal. Ele diz: a Constituição não é o texto da Constituição, são as disputas por sua realização. As disputas. Há pouco tempo, no STJ, a partir de uma criminalização com base em esbulho possessório, lideranças do MST foram sentenciadas por tipificação do esbulho possessório. Mas em habeas corpus, elas, no STJ, foram liberadas porque o tribunal entendeu que não pode ser considerado esbulhador. Olha a linguagem do acórdão. A linguagem do acórdão. Não pode ser considerado esbulhador quem ocupa terra para fazer cumprir a promessa constitucional de realização da reforma agrária. Olha o discurso do acórdão. O relator foi o ministro Sernichiaro, que na época presidia a Comissão de Reforma do Código Penal. Olha a semântica que ele trabalhou: ocupar, invadir. Exato. Olha a disputa semântica. Olha a disputa política. Constituição forma ou conteúdo? Constituição formal ou material? O debate do século XIX, de La Salle, os fatores reais de poder, as lutas por acesso à terra e território, que brigam com uma privatização que é uma apropriação, às vezes, criminosamente realizada. Então, essa tensão, essa disputa, essas condições de significação do processo político de realizar o direito é que vai designá-lo como, por exemplo, o moderno faz. Vocês têm aí, no Rio Grande do Sul, várias dimensões, né, de um constitucionalismo pós-positivista, gente.
um constitucionalismo que resgate a dimensão material, que acentue a luta, de entender essa representação. Agora, é claro, esses processos não são abstratos. Vimos no julgamento ontem, na segunda turma, né? Por trás daqueles discursos técnicos, teóricos, tem pressupostos, tem esfera pública para tergiversar as posições, né? Eu gostaria de imediato de passar para uma segunda questão, que as questões não param de chegar, a gente precisa administrar o nosso tempo, sabemos da sua agenda. Assim, eu tenho que, 25, uma entrevista que a Telesur vai me fazer. E que sinalizam para um resposta interessantíssimo. Alemanha, Nova Zelândia, Noruega, em que as quase que em conjunto fracassaram, não impedisse que esses governos celebrassem acordos para criar comitês de ciência para orientar as políticas, que construíssem mediações econômicas para contratar as vacinas, enquanto que, até agora, recentemente, o presidente da República tentou, por meio de ação no Supremo, que o ministro Marco Aurélio rejeitou, impedir as políticas de governos locais que davam respostas mais coladas nas expectativas do social e mais inscritas na dignidade do humano. Mas foram... E nesse livro eu já pedi às comunidades de Paraisópolis, já pedi aos indígenas, já pedi aos quilombolas, já pedi a todos esses setores que no social se organizaram, fizeram lockdown, fizeram desintrusões, fizeram mediações econômicas para garantir informação, conhecimento, fazer campanha, educar e buscar insumos para proteger o povo. Um princípio esquecido, o princípio da fraternidade. Lá em 789, os franceses e a burguesia inscreveu no contexto do reconhecimento dos direitos a igualdade, a liberdade e a fraternidade. Mas esse é um princípio esquecido. Aliás, entre nós são os focolares que têm trabalhado no resgate disso. Mas na teologia a fraternidade voltou como um fundamento para que o comunitário seja a mediação política para uma vida de reconhecimento e de atenção àquilo que é necessário ao bem viver das pessoas, né? Então, eu acho que é isso. A resposta existe, a resposta é social, ela não será governamental, porque a não ser que a gente restaure a democracia, a não ser que a gente tenha um princípio participativo. E o Brasil não colapsou porque o resquício utópico da democracia participativa está todo traduzido no Sistema Único de Saúde. Por exemplo, eu me vacinei essa semana e dei vivas ao movimento sanitarista, dei vivas à ciência, dei vivas ao SUS, dei vivas ao Zé Gotinha, né? E, portanto, aquilo que é a responsabilidade pedagógica dos governos de educar a população, de orientar a população, de esclarecer a população. Então, eu acho que essa forma aguda de mobilizar as energias utópicas da civilidade no cotidiano, na vizinhança, né? É o que vai nos projetar para o futuro. Né? Porque essas estruturas funcionais, burocráticas, capitalizadas, elas nos arrastam para o passado. E é o princípio da comunidade, que também é o âmbito onde a misericórdia se constitui, não é isso? Onde o rosto da misericórdia toma forma. Desculpe que eu esteja sendo profético aqui, mas eu quero homenagear os palotinos, não é isso? Maravilhoso, maravilhoso. Eu até uso o link da Utopia para trazer a Daniela Lopes, que é nossa acadêmica também, já do final do curso. E aí, na verdade, o link da resposta da pergunta da Dani vem muito dessa construção comunitária de um futuro social pós-pandemia, porque é justamente nesse sentido que a Daniela faz a pergunta. O professor acredita que o homem pós-pandêmico será um ser mais consciente de sua humanidade, da humanidade do outro?
Claro, e não só pela dimensão espiritualizada, mas pela dimensão da universalização dos direitos. Você falava da sustentabilidade, e a sustentabilidade é um princípio político de uma possibilidade globalizada pelos direitos humanos. Por isso que lá atrás, contra Davos, que é o Fórum Econômico, se formou o Fórum Social Mundial, que, aliás, agora, nesse instante, está convocando um fórum social temático no Brasil sobre justiça e democracia. Então, as articulações jurídicas de mobilizações das organizações de direito, de juízes, de Ministério Público, estão se organizando para, utopicamente, trabalhar essa agenda que permite, né, colocar exatamente essa dimensão de uma sociabilidade sustentável, que está na base, por exemplo, dos objetivos do milênio. O Papa dialoga com os objetivos do milênio. Agora, na agenda de 2030, quando falou há pouco das várias interconexões da sustentabilidade, imediatamente me fez repercutir aquela construção, né, de modelos de sociabilidades que integram, como nós fizemos, por exemplo, na década de 1990, com as declarações de direitos que vieram da sociedade civil e não dos governos. O habitat, a população, a xenofobia e racismo, a questão da mulher, Pequim, Istambul, Durban, né? Todas essas dimensões que recuperaram uma dimensão, uma perspectiva utópica do social como base de uma sociabilidade justa e transformada, que concretize a paz social, evidentemente, né? Sem medo, né? Porque paz sem medo não é paz, não é isso? Exatamente. Agora, já nos encaminhando para que o senhor possa, enfim, tomar uma água, descansar antes da sua próxima agenda que segue aí, então, a noite adentro, sabemos que o nosso convidado é muito requisitado, mas eu lanço uma última pergunta que eu diria que é quase um desafio. Ela vem da nossa professora Olinda Barcelos, que é professora de Direito Econômico, e ela pergunta: professor, como superar o capitalismo? Se a gente soubesse. Olha, eu digo assim, no ambiente em que a gente está, sem deixar a atenção laica, né? A gente tem uma agenda para isso e, por exemplo, eu estou lendo com muita atenção algumas das melhores sugestões do Papa Francisco. Ele aponta para um programa de superação do capitalismo. Ele não quer humanizar o capitalismo. Ele não quer domesticar o capitalismo. Ele diz que o capitalismo é egoísta, ele exclui, ele descarta. Então, ali é um programa, ele está propondo um debate sobre as economias, ele tem se dirigido aos juízes, tem pedido aos juízes que sejam mais sensíveis, que sejam poetas. Olha o que ele declarou recentemente para os juízes com os quais ele se encontrou e para os juristas do mundo todo. Então, o histórico tem mostrado, né, que o processo de disputa por poder e apropriação e distribuição da riqueza alteram as condições de produção e de sociabilidade. Por isso que a gente tem diferentes modos de produção na história, né? Então, é uma inevitabilidade partir para uma superação do capitalismo. Eu não quero dizer que a resposta seja teológica, mas eu quero dizer que a teologia tem se esforçado mais do que qualquer outro campo no seu próprio espaço para fazer essa transição, né? Basta ver o Velho e o Novo Testamento, a Antiga e a Nova Aliança, né? As condições em que, por exemplo, essa dignidade do humano se inscreve na tradição da doutrina, que alguns não gostam de chamar de doutrina, mas o Papa chama de doutrina social da Igreja, né? Da Igreja Católica, não é isso? Da Igreja Cristã, pelo menos, né? Por exemplo,
na campanha da fraternidade há muitos elementos apontando nessa direção, né? Então, eu acho que os elementos dessa transição estão postos e são inevitáveis, né? Mas o egoísmo é marcante, ele é perverso, né? Ele não hesita no sacrifício dos sujeitos que estão inscritos no sistema de produção, né? Mas eles não podem se manter permanentemente como algozes da construção de um novo humano. Então, em algum momento, essa consciência que foi mencionada, né, vai expandir a nossa capacidade política e nós vamos tomar politicamente o nosso próprio destino, a polis, né? Por isso que Aristóteles dizia que o homem é um animal político. Ele não dizia assim que é um animal racional. Ele dizia um animal político, porque ele exercita atribuições na polis, na responsabilidade com a cidade, com a construção da sociabilidade. Eu acho que nessas condições nós vamos chegar num tempo, como já tivemos no passado, em que todos tinham o equivalente para a satisfação das suas necessidades e para realizar a felicidade humana, não é isso? Uma coisa meio vinculada com o que eu costumo dizer, que é o direito de dizer não, e os processos de contra-identificação e de desidentificação, que geram também movimentos de resistência do sujeito. Porque, embora institucionalmente e na relação de assujeitamento que o Estado traz para o sujeito, esse movimento seja mais lento, ele existe, né? Ele existe dentro do processo judicial, quando o juiz quer uma resposta e a testemunha diz outra coisa que ele não quer. Aquilo ali, mesmo que não consciente, é um processo de resistência. Então, a gente tem condições subjetivas de proceder com isso, mesmo que o processo seja mais lento. Essa total identificação, ela pode se alternar, sim, em relação ao Estado. E os critérios existem, eles são também sociais, e a agenda dos direitos humanos é a melhor demonstração disso, não é isso? Com certeza, sempre um lugar que a gente tem que voltar. Retira das ideias, retira dos monumentos, retira das declarações, e como projeto, e constrói uma sociabilidade que o humano é uma meta, né? E nós nos associamos para realizá-la. Nós temos essa forma consciente de nos tornarmos plenamente e expandidamente cada vez mais humanos. O humano não é uma condição, é uma relação, né? E os direitos humanos e os direitos humanos enquanto agir no qual se humaniza o sujeito. José Geraldo de Souza Júnior, 2021. Muito bom, muito bom. Professor, muito bem. Então, eu vou ficar devendo, mas eu prometo fazer o encaminhamento através do e-mail ou do WhatsApp. Eu tenho perguntas do nosso professor Guilherme, que é titular da disciplina de Direitos Humanos. Temos o professor Vinícius também. Todas essas, e aí estamos já a 1 minuto do seu horário, mas eu me comprometo publicamente em fazer essa remessa das mensagens e das perguntas para que o senhor possa nos brindar e depois a gente compartilha aqui na nossa comunidade acadêmica esses seus retornos. Eu tenho pelo menos 5 perguntas aqui que ficaram ao acadêmico Leonardo, e então essas todas serão repassadas e tenho certeza que o senhor, sempre muito atencioso, vai conseguir nos brindar com um áudio, com uma resposta, com algum compartilhamento de ideias sobre essas perguntas dos colegas. Podemos combinar assim? Sim, com certeza, né? O Jolaí está se manifestando aí, eu já fiz minha saudação a ele, né? E fico feliz, né, que elegantemente ele esteja na sala de debate, né? Nossa professora Manuela também. Temos muitos professores, estamos com muita audiência, nada diferente do esperado para uma fala tão especial, tão qualificada, como todas as falas que vêm do senhor. Eu até diria que um ano letivo que começa com uma noite dessas tende a ser, de fato, muito proveitoso, muito positivo, muito surpreendente do ponto de vista do conhecimento que a gente vai conseguir produzir. Mais do que reproduzir, de fato, o senhor inaugura um ano em que todos nós nos comprometemos a produzir conhecimento neste espaço acadêmico que é elogiável por ter uma pessoa como o senhor como um amigo da casa,
O senhor, então, se sinta, por favor, sempre um amigo da Faculdade Palotina, dos nossos cursos, um grande farol acadêmico, um grande farol teórico, que nós nos guiamos para bem fazer as nossas práticas docentes e discentes. Tenha essa certeza sempre com o senhor. E aquilo que a pandemia também nos ensinou, e que eu repito que falei no início, nós não precisamos estar perto para estarmos juntos. Então, uma satisfação estarmos juntos do senhor mais uma vez, e que isso possa se repetir aí, quem sabe, ao longo do ano e em outras oportunidades. Com certeza. E fico muito feliz de ter sido coordenado pela sua forma inteligente, elegante, motivadora. Professora Carolina, o curso está muito bem conduzido por sua gestão, né? E na sua pessoa, né, pedindo que me recomende aí para os diretores, né, eu faço meus melhores agradecimentos e assumo os compromissos que acabamos de estabelecer aqui, né? E aguardo a sua vinda ao UNB. Sim, então reassumimos aí, agora uso esse espaço público para reassumir pessoalmente este nosso compromisso acadêmico e esse privilégio que com certeza saberei aproveitar de poder aprender com o senhor. Será uma honra. Vamos reestabelecer essa meta que já havíamos traçado. E quero dizer que hoje todos os nossos acadêmicos, todos os nossos professores, todos os nossos cursos e a Faculdade Palotina termina essa aula melhor e mais qualificada graças à sua contribuição. Tenha certeza disso. Muito bem, muito obrigado. E então nos despedimos e nos comprometemos para um breve e novo encontro. Exatamente. Eu quero reiterar aqui para todos que estão nos assistindo, nós temos também pessoas que ainda não são vinculadas à Faculdade Palotina, mas que nós temos editais abertos que podem se tornar nossos alunos, tanto na graduação quanto na pós-graduação. Temos ainda benefícios econômicos que conseguimos, graças à nossa estrutura, conceder àqueles que ingressam em nosso corpo discente. Então, os alunos podem entrar em contato com as nossas redes sociais, com o nosso setor acadêmico, para que tenham, então, essas informações. Temos esse edital ainda aberto de transferências, temos todos os nossos cursos presenciais e à distância, tanto da FAPAS quanto da La Salle, à disposição de todos. E quero compartilhar as ganhadoras do sorteio dessa noite. Temos 2 mulheres que conseguiram aí a sorte de receber e poderão, então, entrar em contato com o e-mail que consta abaixo da nossa assessoria de comunicação para a retirada dos seus brindes. Então, é a Camila Jardim e a Natália Dornelles. Camila Jardim e Natália Dornelles estarão recebendo o nosso vademecum, um vademecum personalizado do curso de Direito da Faculdade Palotina. E com isso, mais uma vez, agradecendo o privilégio de ter estado nessa noite com todos vocês e na presença do nosso grande professor. Agradeço a direção da nossa faculdade, mais uma vez, aos colegas coordenadores de curso, a todos os nossos alunos e a todos os nossos professores, na certeza de que, como eu já falei, teremos um ano muito produtivo. Reiteramos aqui o nosso compromisso com a qualidade de ensino, reiteramos o nosso compromisso social em formar, de fato, profissionais diferenciados que vão para o mercado de trabalho fazer a diferença nos espaços em que ocuparão. Tenham essa convicção, contem com as coordenações de curso nesse ano que está chegando, contem com a Faculdade Palotina. Agradeço mais uma vez, então, a direção e declaro encerrado este nosso ato inaugural, desejando um produtivo semestre, um produtivo ano letivo e que todos saibamos aproveitar as oportunidades de estudo e de ensino para sempre estarmos nos aperfeiçoando pessoal e profissionalmente. Um abraço a todos e muito boa noite.